Ter conhecimento é uma dádiva, mas é importante saber que tudo na vida tem um preço, e nem sempre esse preço ele é justo a ser pago. É importante saber que a sabedoria ela consiste em fazer bom uso daquilo que se conhece. Do contrário, não terá valido de nada. Você acredita que nesse contexto a ignorância é uma bênção? Então vem comigo para mais um episódio. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para o blog e podcast Vida Cotidiana. Aos que estão chegando agora e ainda não me conhecem, eu sou Maicon de Souza, o criador deste blog, deste canal no YouTube e responsável pela produção de conteúdo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir muito a inscrição de vocês, é importante para ajudar na divulgação do canal e, consequentemente, o algoritmo do YouTube entender a relevância desse conteúdo que eu trago para vocês e, consequentemente, ofertar para outras pessoas, outros usuários da plataforma, ok? Então clique aí no botão inscrever. O tema de hoje é uma pergunta que realmente ela é bem provocativa e faz com que a gente pense na questão do conforto em que vivemos, né? Que é o seguinte: a ignorância é uma bênção? Bom, partindo da premissa do que é a ignorância de fato e do que é uma bênção, a gente pode fazer uma coligação, embora não possa assumir com extrema verdade o que essa frase diz. Vamos entender o seguinte: a ignorância, ela não é aquele ato de você ter uma comunicação violenta. Não é simplesmente você ser um estúpido, digamos assim, no sentido pejorativo da coisa. A ignorância nada mais é do que o desconhecimento de informações. Você não saber do que se trata um assunto em específico, como que funciona o mecanismo que gira em torno dele e assim sucessivamente. A questão da bênção não tem a ver com o lado religioso da coisa. Ela simplesmente é uma dádiva que foi concedida a você, um privilégio, uma situação prazerosa, coisas assim nesse sentido. Então, quando a gente junta ignorância e bênção numa mesma palavra para questionar se é ou não algo bom o fato de você ser ignorante, a gente pode chegar a algumas conclusões interessantes. Partindo da premissa em que, quando você é ignorante, no sentido que eu expliquei, você não tem o conhecimento profundo sobre algum tema específico e, consequentemente, não sofre aqueles efeitos colaterais que esse tema te proporciona. Logo, você está isento da dor ali naquele momento. Porém, uma coisa que deve ser questionada é até quando haverá a isenção daquela dor? E também se ficar isento dela por um período, de fato, é importante ou não. Então, quando você passa a entender que a dor, ela, por mais que seja ruim no sentido de sentimento, ela é algo que pode te proporcionar coisas boas. Aquela sempre dualidade que eu falo, que somos compostos pelo lado positivo e o lado negativo, o tempo todo ali enraizado no seu ser. Então, a dor, querendo ou não, tem o seu lado positivo também, que é o fato de te transformar, te fazer crescer. E quando a gente olha para a questão da ignorância e compara se de fato ela é uma bênção, eu responderia que depende e muito do assunto em que você está perguntando. Porque quando você desconhece as coisas, você está com os olhos vendados para a realidade. E a realidade sabemos que não é um carrossel, não é um parque de diversões que todo mundo está lá alegre, feliz, se divertindo, aquela coisa toda. A realidade ela tem esse lado nu e cru, no sentido de te tirar do conforto, porque nossa vida, ela é composta por essa dualidade. Então você não vai estar o tempo todo feliz. E ainda que estivesse, você não seria feliz de fato, porque a felicidade ela só se dá mediante comparação. Então, quando você é ignorante para algumas coisas, você está se camuflando. É como se você estivesse usando um colete de proteção para que aquela verdade não te atinja. Só que, como eu disse antes, a verdade ela é só uma mera questão de tempo para que ela se faça presente. E quando você a ignora propositalmente,
Isso vai ter um preço. Ela não é um empréstimo financeiramente falando, mas ela vai te cobrar juros absurdos, juros de agiota. Por isso que quando você tenta tapar ela, realmente você vai estar se deparando com uma situação confortável a priori, mas depois você vai lidar com todas as consequências que dela advêm. Então, ignorância, ela é uma bênção por um curto período de tempo, aí eu concordo, porém, no longo prazo, ela pode se tornar uma maldição das piores, porque o tempo todo estamos em constante transformação e, devido a essas transformações, a gente vai se submetendo a diversos níveis de experiência que nos fazem confrontar com aquela questão da dor e do conforto, e até que ponto o fato de você correr da dor, ela vai te proporcionar o conforto em si. De uma maneira resumida, depende muito do tema, que a ignorância é uma benção. A outra pergunta que pode ser um desmembramento desta primeira é se o conhecimento ele é uma maldição. Eu tenho uma posição neutra em relação a isso também, porque quanto mais você está submetido ao conhecimento, que nada mais é você se aprofundar sobre algum tema especificamente falando, você vai se deparando com coisas que talvez você não gostaria de ver. Ou seja, o conhecimento vai te incomodando aos poucos, fazendo com que você fique fora daquela zona de conforto. E aquilo, se você não tiver um preparo emocional muito forte, você vai acabar sendo submetido a diversas frustrações. Muitas das suas crenças, elas vão cair por terra e, consequentemente, se você não tiver uma resiliência, uma força de vontade de pegar aquela crença destruída e transformá-la em uma outra crença, ou então simplesmente ter um pensamento mais crítico, aflorado ou neutro em relação àquilo, se você não conseguir fazer isso, de fato você vai se afundar no mar de lamentações. E por esse motivo que o conhecimento ele não é uma maldição. Desde que você antes tenha um preparo para tal. Porque você simplesmente não pode ter contato com ele, porque ele é uma matéria bruta ainda. Ele precisa ser, com o tempo e com as experiências, lapidado. Esta é a palavra mais exata que você pode colocar em relação ao conhecimento. É como se fosse um diamante, você tem que tirar aquelas camadas mais grossas, aquelas situações mais ásperas, para que você de fato tenha acesso a ele e consiga conciliá-lo com a sua realidade, sem fazer com que você se desmonte. Porque se você pega alguém e diga para ela uma sinceridade sem filtros, se ela não tiver aquele preparo emocional, ela vai desmoronar. E por isso que você, por mais forte que seja, é importante ter esse autoconhecimento para saber até onde você pode colocar o pé. Porque se você for sem pensar duas vezes, sem se conhecer de fato, realmente você vai estar diante de uma possível maldição. Então, é isso que eu convido a vocês a refletirem sobre esse questionamento. Então, pessoal, no mais é isso. Agradeço muito por você ter ficado aqui comigo até o fim. Se ainda não se inscreveu, por gentileza, clica aqui no botãozinho, né, para você fazer inscrição. Se esse vídeo de alguma maneira fez sentido para você, compartilhe também. E agora eu quero ouvir de você. Você acha que a ignorância ela é uma bênção? Diga aí nos comentários, quero muito ler a sua opinião, vou responder a todas elas, ok? Então é isso, um forte abraço para você e até breve.